capítulo 10. E vamos juntos fazermos a leitura dos versos 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. A palavra do Senhor diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e vamos juntos pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração. Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, e nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, que os nossos ouvidos se abram, que o nosso entendimento se abra para ouvir a sua voz. Não nos permita, Senhor, sair desse lugar sem ouvirmos e respondermos à voz do Senhor. Nós cremos que o Senhor separou esse tempo para nos tocar de uma forma especial, e nós queremos render o nosso coração ao Senhor. Fala-nos, Senhor, porque te ouvimos. No nome que é sobre todo nome nós oramos, e você, assim crendo, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós encontramos nas Escrituras diversos nomes ou títulos que são atribuídos ao Senhor. Títulos esses que revelam tanto a sua natureza, como também o seu caráter. Alguns nomes são muito difundidos no nosso meio. Por exemplo, quem nunca ouviu falar a expressão Elohim, que fala do Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas. Yahvé, o nome pessoal de Deus que foi revelado a Moisés. Ou também Adonai, o Senhor. Ou nós encontramos também a expressão El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E muitos outros nomes que são mencionados, que fazem referência a quem Deus é. E me chama a atenção quando a palavra nos declara aos Hebreus que Jesus, Ele é a expressão exata de quem Deus é. Nós entendemos então que em Jesus, todos esses nomes que aqui foram mencionados, eles se aplicam à sua vida. E a palavra diz assim, olha, ainda aos Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você pode dizer comigo, recompensador? A palavra está dizendo que esse Deus, que é todo poderoso, esse Deus que é Senhor sobre tudo e todos, esse Deus que opera milagres, esse Deus que faz maravilhas, esse Deus que se revelou de uma forma pessoal em Jesus,
Ele é recompensador daqueles que o buscam. É verdade que nós não nos aproximamos de Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer, e sim por aquilo que Ele é. Você pode dizer amém? Mas isso não pode eliminar a verdade de que Deus é um Deus recompensador, de que Deus, Ele é um Deus abençoador, e Ele tem recompensas para aqueles que o buscam. Portanto, eu creio nessa noite que o Senhor, Ele está abrindo os céus sobre esse lugar, e Ele quer derramar algo especial sobre a vida de cada um de nós, amém? O Senhor, Ele tem recompensas para você. Você pode dizer amém? Ou seja, o Senhor, Ele tem bênçãos para derramar sobre a sua vida. E esse texto que nós lemos, ele fala também sobre isso. A Bíblia diz para nós que Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. A Bíblia não nos diz quanto tempo ali eles permaneceram, mas a Bíblia diz que quando eles estão de saída, à beira do caminho, havia um cego mendigo chamado Bartimeu, que estava pedindo esmolas. E quando ele ouviu que Jesus estava passando por aquele lugar, ele começou a gritar, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode dizer amém? Sabe, interessante porque a atitude de Bartimeu provocou algo na multidão. Bartimeu, ele clamava para que Jesus pudesse abençoá-lo. Bartimeu não via, mas ele ouvia. E certamente ele ouviu falar da fama de Jesus. Certamente ele ouviu falar acerca dos muitos sinais, das muitas maravilhas que foram operados por Jesus. Certamente ele ouviu falar dos milagres. Certamente ele ouviu falar que cegos viram, que surdos ouviram, que aleijados andaram, que mortos ressuscitaram. E quando então ele ouviu que Jesus estava passando por ali, algo acendeu no seu coração: pode ser a minha vez. E ele então começou a clamar. Ele começou a clamar para chamar a atenção do Senhor. Mas diz a palavra que a multidão que seguia a Jesus começou a repreender Bartimeu, dizendo: fica quieto, cala a boca, porque olha, certamente ele não te ouvirá. Porque a sua condição física o impedia de se aproximar de Jesus, porque ele não sabia onde Jesus estava. Ele apenas sabia que por ali ele estava passando, e ele não tinha como se aproximar dele. Mas a Bíblia diz que ele começou a clamar. E é interessante porque mesmo quando ele ouve a multidão dizendo para que ele ficasse em seu lugar, ele reage. Ele reage a essa ação da multidão. E como é que ele reage? A Bíblia diz que ele passa a clamar ainda mais. A Bíblia diz que ele passa a gritar ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é interessante porque Jesus é aquele que vê e sabe de todas as coisas. Então ele sabe exatamente o que está acontecendo ali ao seu derredor. E a atitude de Bartimeu, diante da atitude da multidão, ela chama a atenção de Jesus. E então a Bíblia diz que diante dos gritos de Bartimeu, Jesus pediu que o chamassem. Então o cego, ele é trazido até a presença de Jesus. E aí Jesus lhe faz uma pergunta, no mínimo, espantosa. Porque quando o cego está diante dele, ele pergunta assim: o que é que você quer que eu lhe faça? Olha, tratando-se de um cego, é óbvio que o que ele queria era enxergar.
Essa era a sua condição limitadora. Certamente ele poderia até ter outras necessidades, mas essa era aquela que era mais evidente, era a maior necessidade. Então Jesus lhe pergunta: o que você quer que você faça, que eu lhe faça? E aqui nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida. A primeira delas, eu queria que você declarasse comigo assim: na busca pelo meu milagre, eu posso sofrer oposição. Perceba que na busca pelo seu milagre, Bartimeu ele sofreu oposição da multidão. Cale a boca, não insista, ele não vai te ouvir, ele não vai te atender. Sabe, é preciso entender que diante das nossas necessidades, nós também podemos, ou certamente, enfrentaremos oposições. Muitas vezes essas oposições elas estarão dentro de nós mesmos. Muitas vezes nem mesmo nós acreditamos que é possível. Nem mesmo nós acreditamos que, de fato, Ele fará, mesmo entendendo que Ele pode fazer. E essa oposição, ela tem o objetivo de nos desanimar, de nos enfraquecer, de nos fazer desistir, sabe? De nos impedir de avançar, de modo que a gente não venha receber o milagre que nós tanto temos necessidade. Essa oposição, ela pode ser encabeçada por Satanás, que é o nosso maior adversário. A Bíblia diz que ele veio com o intuito de roubar, matar e destruir. Ele veio para se opor a nós. Ele veio de fato para querer impedir com que os milagres do Senhor alcancem a nossa vida. Mas eu quero trazer à sua memória mais uma vez a palavra que diz que Deus, Ele é galardoador, ou Ele é recompensador daqueles que o buscam, amém? Então o Senhor, Ele tem bênçãos, e o Senhor, Ele tem favor para derramar sobre as nossas vidas. A grande questão é: como é que nós vamos lidar com a oposição? Como é que nós vamos lidar com as barreiras que se levantam para querer impedir com que o milagre ele possa alcançar a nossa vida? Eu não sei qual a sua necessidade, talvez você a tenha. Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite com necessidades. E talvez muitas vozes, como as vozes daquela multidão, possam estar dizendo para você: não é possível. Cale a boca. Para que querer chamar a atenção? Isso não vai acontecer. Mas a Bíblia diz que quando Bartimeu começou a ouvir essas vozes, ele começou a clamar ainda mais alto. Perceba que Bartimeu, ele compreendeu verdadeiramente que Jesus, ele poderia suprir a sua necessidade. Você pode dizer amém? Sabe, às vezes, um grande engano, ele alcança as nossas vidas, quando nós achamos que existem coisas na nossa vida que não importam para Deus. Mas tudo que diz respeito à sua vida é importante para Deus. O Senhor, Ele se importa exatamente com tudo. Isso significa dizer que tudo o que nós temos necessidade, nós podemos apresentar diante dEle. Você pode dizer amém? Mas quando as nossas necessidades começarem a se tornar mais evidentes na nossa vida, e nós então quisermos chamar a atenção do Senhor para nós podemos enfrentar oposições. Vozes que se levantarão de forma contrária a nós, para querer dizer que não é possível, para querer dizer que não vai acontecer, para querer dizer talvez até que Deus não faz mais da forma que Ele fazia no passado. E Bartimeu, ele enfrentou
essa oposição. E como foi que Bartimeu enfrentou essa oposição? Declare comigo, diga assim: perseverando. Sabe, a perseverança é uma das maiores virtudes que pode alcançar o nosso coração. Diante da repreensão da multidão, Bartimeu não se calou. Diante da repreensão da multidão, a Bíblia diz que ele gritou ainda mais. Muitas vezes, estas vozes vão querer calar a nossa voz. E eu queria que você imaginasse comigo toda uma multidão, declarando para um homem que ele se calasse. E esse um homem querendo fazer com que a sua voz, ela sobressaísse sobre a voz de toda uma multidão. Então você perceba que de fato houve a necessidade de perseverança. Então ele perseverou frente à oposição. Então o Senhor, ele está nos ensinando, através desse seu encontro com Bartimeu, que a perseverança abre a porta do milagre na nossa vida, amém? Nós precisamos perseverar. Nem sempre será fácil perseverar, mas a perseverança, ela vai de fato nos levar a um lugar de conquista. A palavra diz que Bartimeu, ele não se calou, mas ele gritou ainda mais, ele perseverou, amém? Então, queridos, olha, a mesma atitude nós devemos ter se nós quisermos alcançar o milagre, seja ele qual for na nossa vida. Nós vamos precisar perseverar, confiar mesmo diante de toda uma multidão que nos seja contrária. E eu poderia dizer para você que há apenas duas razões que nós não deveríamos mais perseverar na busca pelo milagre. A primeira delas é: o milagre aconteceu. Se o milagre aconteceu, você não precisa mais de perseverança, porque ele já aconteceu, amém? Então Bartimeu nos ensina isso. Então, se você hoje tem uma necessidade, seja ela qual for, o Senhor está nos convidando, através desse encontro com Bartimeu, a perseverar pelo milagre, amém? Perseverar pelo milagre, até que o milagre aconteça. A segunda razão é uma clara e definitiva resposta como não de Deus. Se Deus nos disser claramente não, então nós podemos parar de perseverar. Aliás, muitas vezes, até diante do não de Deus, nós ainda podemos ser perseverantes. Porque muitas vezes o não de Deus não é um não definitivo, mas muitas vezes o não de Deus é um não provocativo. É um não para provar a nossa fé. É um não para ver até onde nós estamos dispostos a ir, até onde nós estamos dispostos a enfrentar. A Bíblia nos ensina algumas verdades assim. Por exemplo, em Mateus 15, a Bíblia nos fala sobre a mulher cananeia, que se aproxima de Jesus com a necessidade de um milagre. A sua filhinha estava morrendo, e ela sabe que Jesus poderia mudar a sua história. E então ela se aproxima de Jesus e ela clama: salva minha filha. E Jesus olha para ela e diz: olha, eu não posso fazer muita coisa por você, porque primeiramente eu vim para os judeus. E Jesus diz: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Rapaz, essa é uma história que me encanta, porque aquela mulher, ela não se ofende, mas ela persevera. Ela diz: é verdade, Senhor. Ela reconheceu que de fato Jesus veio para os judeus, e ela não se ofende quando Jesus diz assim: eu não posso pegar o que é dos filhos e dar para os cachorros.
Ela poderia muito bem se ofender, mas ela diz: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: pode ir, porque por essa palavra a tua filha, ela já foi salva. Você pode dizer amém? Perceba que aquela mulher, ela havia recebido um não, mas ela perseverou, e a sua perseverança abriu a porta para o milagre da vida na vida da sua filha. Isso é algo assim extraordinário. Então nós entendemos que a perseverança, ela deve ter o seu lugar na nossa vida, amém? A perseverança deve ter um lugar na minha vida e também na sua vida. A Bíblia também nos conta, em Lucas 18, está escrito: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar, irmãos. Orar sempre e nunca desanimar. É verdade que nós sabemos que o desânimo, em algum momento, ele vai vir sobre nós. O cansaço, em algum momento, vai vir sobre nós. O desespero, em algum momento, vai vir sobre nós. E aí, sabendo disso, prevendo isso, Jesus conta uma parábola e ensina, dizendo assim: orem sempre e nunca desanimem. Jesus estava dizendo assim: perseverem. Esse texto fala sobre uma viúva persistente, que nos conta a história que ela suplicava a um juiz para que fizesse justiça, e ela foi atendida diante da sua insistência. A Bíblia diz que esse juiz, ele era um juiz iníquo, ou seja, eu ia dizer algo, mas eu não posso. Mas ela insistiu. E esse juiz que era mau, esse juiz que era iníquo, ele atendeu ao pedido daquela mulher pela sua insistência. Aí diz assim: olha, quanto mais o Senhor, que é justo, e ainda mais é recompensador daqueles que o buscam, amém? Então olha que nós aprendemos aqui com Bartimeu, que nós devemos perseverar. O que é perseverar? É persistir, é continuar acreditando, é continuar batendo a porta. Mesmo Jesus, ele nos ensinou: olha, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, ele vai encontrar, amém? Se você pedir, você receberá. Sabe, nós precisamos entender que essa é uma verdade para os nossos dias. A perseverança, queridos, ela agrada o coração de Deus. Você que é pai, você tem prazer em abençoar o seu filho, seus filhos. Quanto mais o Senhor, irmãos, quanto mais o Senhor. Eu me alegro quando eu posso abençoar os meus filhos. Você que é pai, você sabe que muitas vezes você nem se importa com você, contanto que você possa fazer pelos seus filhos. É ou não é assim? Quem é pai sabe disso. O Senhor, ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades. Ele tem prazer em nos fazer felizes, irmãos, porque essa é a sua natureza. Mas Ele nos ensina que nós precisamos perseverar, amém? Ele nos ensina também que na busca pelo milagre, nós devemos ter ânimo e fé. Diga comigo: ânimo e fé. É preciso ter ânimo e é preciso ter fé. Bartimeu, ele foi informado, dizendo assim: olha, Jesus está chamando você. De acordo com o texto, ele lança a sua capa, ele dá um salto, se coloca de pé e se dirige até Jesus.
E aí ele ouve de Jesus dizendo assim: olha, vá, a sua fé curou você. A palavra diz isso. Então, olha, nós podemos ver que pela sua busca, ele encontrou a cura da sua cegueira, amém? Mas ele teve ânimo, ele teve fé, ele perseverou, ele confiou, ele não retrocedeu. Sabe, é interessante porque a Bíblia diz assim para nós, olha, porque é uma pequena expressão, mas que ela fala muito. Porque a Bíblia diz que ele era um cego mendigo, ele vivia nas ruas. E a Bíblia diz que quando Jesus faz assim, olha, chama ele, ele lança a sua capa e ele vai. Sabe, a capa era tudo que ele tinha. E era aquela capa que lhe abrigava da chuva, que lhe abrigava do frio. Era a sua capa que lhe protegia. Quando ele ouviu, Jesus lhe mandou chamar, ele disse: eu não preciso mais dela. Ele sabia que Jesus iria curá-lo. Ele sabia que ele alcançou o objetivo da sua fé. Ele sabia, ele vai abrir os meus olhos, ele não vai me mandar voltar da mesma maneira. Então ele teve ânimo e ele teve fé, amém? Então olha, ele teve uma atitude positiva, ele não ficou desanimado, ele creu, ele perseverou, e ele se comportou de uma maneira coerente com a sua fé. Ele disse: eu sei que ele vai fazer. Você pode dizer amém? A nossa atitude, ela fala muito acerca do nosso coração, muito. E nós aprendemos ainda com Bartimeu que na busca pelo nosso milagre, nós devemos ser objetivos, diretos e honestos no nosso pedido. Sabe, irmãos, ao se encontrar com Bartimeu, Jesus foi direto. O que você quer que eu faça? E a resposta de Bartimeu foi igualmente direta: eu quero ver de novo. Às vezes nós damos alguns arrudeios para poder chegar ao ponto. Como, sei lá, a gente imagina de alguma forma como se a gente pudesse tapear Deus. Não, Senhor, assim, o Senhor sabe e tal. O que é que você quer? É ser como os nossos filhos. A Bíblia diz, como as crianças. Quando eles querem, eles simplesmente querem. Eles são diretos naquilo que eles desejam. E ele pergunta: o que é que você quer que eu faça? E Bartimeu responde: eu quero ver. Observe que ele não ficou ofendido, tipo assim, é óbvio que eu quero ver. Mas não, olha, ele não ficou ofendido, ele não ficou irritado, desapontado, ou falou qualquer outra coisa. Ele simplesmente disse aquilo que ele queria. Por que é importante nós entendermos isso? Porque Deus conhece você. E não existe nada na sua vida que não importe para Deus. Então você pode dizer para Deus o que é que você precisa, o que é que você deseja. Você pode simplesmente abrir o seu coração e dizer: é isso que eu quero, é isso que eu almejo, é isso que eu preciso. Então olha, ele foi direto, ele foi objetivo. E a Bíblia diz que ele recebeu. A Bíblia diz que ele foi abençoado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez isso diante do seu Pai, quando ele estava no Getsemane. A Bíblia diz que ele estava em uma aflição de alma. A Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
Em outras palavras, ele estava dizendo: livra-me da condenação de morte por crucificação. Ele apresentou ao Senhor o desejo do seu coração. Nós temos liberdade para poder apresentar ao Senhor os anseios do nosso coração, seja o que for. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, que na busca pelo nosso milagre nós podemos ser e devemos ser objetivos, diretos, honestos. Então pensa comigo nessa hora, quais são as suas necessidades? Você pode apresentá-las diante do Senhor, sejam elas quais forem. O Senhor, Ele se importa com você desde um milagre que você precisa de cura, com uma conta que você tem para pagar amanhã, com um pneu do carro que você tem que trocar, ou com um carro novo que você almeja. Ele se preocupa com exatamente tudo que diz respeito à sua vida. Ele se preocupa com o bem-estar da sua casa, da sua família, amém? Ele se preocupa com a escola dos seus filhos. Ele se preocupa com a roupa que você veste, com o que você vai comer. Todas essas coisas importam para o Senhor. E nós não podemos ficar cheios de dedo, pensando: como é que Deus vai pensar se eu disser para Ele que eu estou preocupado porque eu não sei como é que eu vou pagar a minha conta de luz? Será que Deus acha que eu vou estar querendo barganhar com Ele? O Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Você pode dizer amém? Então Bartimeu nos ensina que nós podemos apresentar tudo diante do Senhor. Talvez você possa pensar assim: mas Bartimeu, ele estava cego e ele estava precisando, de fato ver. Essa era a necessidade de Bartimeu. Qual é a sua? Qual é a sua necessidade? Se a sua necessidade é a necessidade de enxergar como Bartimeu enxergava, queria enxergar, coloca isso diante do Senhor. Se a sua necessidade é sei lá, de uma porta de emprego, se a sua necessidade é a necessidade do seu relacionamento, da sua casa, se você precisa de algo novo, eu não sei qual a sua necessidade, apresenta diante do Senhor. Então, diante do que nós vemos aqui, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida e pensar assim: olha, como eu estou me comportando diante das minhas necessidades, diante daquele que pode suprir todas as minhas necessidades. Essa palavra aqui nos fala sobre perseverança, nos fala sobre ânimo, nos fala sobre fé, nos fala sobre assertividade na busca pelos milagres do Senhor na nossa vida. O que eu queria que você pudesse imaginar comigo hoje é: assim como Jesus, ele estava passando naquele lugar, e Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, e ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Ele está fazendo a mesma coisa hoje. Você pode dizer amém? Qual é a necessidade que você tem? Às vezes nós nos esquivamos de falar algumas verdades porque nós pensamos assim: e isso é verdade, olha, nós estamos aqui para adorar o Senhor, sim ou não? Sim. Nós estamos aqui para exaltar o seu nome, porque reconhecemos que Ele é Deus, que não há outro. Nós viemos aqui para entregar tudo. Mas a quem, irmãos, nós vamos recorrer se não a Ele? A quem nós vamos clamar se não a Ele? Ele é aquele que verdadeiramente pode fazer tudo na nossa vida, e Ele se importa com tudo. Amém? Então, qual é a sua necessidade hoje? Por mais que ela possa parecer assim irrisória, porque às vezes, sabe, nós temos uma tendência de pensar assim: não,
a minha necessidade não é nada comparada à necessidade de fulano. Entenda que o Deus a quem você serve, Ele é poderoso o suficiente para atender tanto a tua necessidade quanto a necessidade de todo mundo, amém? E Ele se importa com a necessidade de todos. Imagina que você tem uma família grande, imagina que você tem muitos filhos, e você tem um filho que ele tem uma enfermidade que ele corre risco de morte. Você concorda comigo que é uma grande necessidade? E como um pai, você certamente se preocuparia com seu filho, sim ou não? E aí você tem um outro filho, você tem muitos filhos, né? E um dos seus filhos, ele só tem um par de sapatos e o sapato dele está furado, está com um buraco desse tamanho, e ele no outro dia ele precisa ir para a escola. E aí você diz assim: não, eu não vou me preocupar com essa necessidade do meu filho, porque eu tenho um outro filho que tem uma necessidade maior. É assim? Não. O pai, ele vai se preocupar tanto com aquele que precisa de uma intervenção de cura, como ele vai se preocupar com aquele que precisa de um sapato, para no outro dia ele não ficar sendo bulinado na escola pelos coleguinhas, e porque ele precisa de uns sapatos novos. Com isso eu quero que você entenda que Jesus, Ele é poderoso, tanto para lhe dar um par de sapatos, como para lhe dar a cura para uma enfermidade, como para lhe fazer realizar a viagem dos seus sonhos, como para dar para você uma casa, como para dar para você um imóvel. E isso aqui, irmãos, nós não estamos falando, sabe, de uma prosperidade fajuta. Nós estamos falando de um Deus que se preocupa com tudo na nossa vida. E um Deus que quer abrir os seus olhos. Um Deus que quer suprir qualquer necessidade. Sabe, eu sinto no meu espírito que o Senhor, Ele quer nos tocar hoje com a mesma graça que Ele tocou Bartimeu. Bartimeu precisava ver, e o Senhor abriu seus olhos. Talvez o que você precise não seja ver, talvez o que você precise seja outra coisa, seja lá qual for. Mas eu creio que a graça dele está aqui, e Ele quer nos tocar com essa graça. Ele quer mudar realidade na nossa vida. Amém? Agora, o que é que eu preciso fazer para que isso possa tocar a minha vida? Bartimeu nos ensina, como nós aqui já falamos. Primeira coisa, você precisa aprender a lidar com a oposição. Porque talvez você possa estar olhando para dentro de você, talvez no seu próprio coração, uma voz que não é a voz de Deus possa estar dizendo para você: mas Ele não se preocupa com isso. Ele não vai atender a sua voz porque talvez ele tenha muitas outras coisas para se preocupar. Ou talvez alguém possa ter dito para você: isso não é importante. Bartimeu, ele aprendeu a lidar com a multidão. O que foi que ele fez? Clamou ainda mais alto, gritou ainda mais alto: Senhor, olha para mim. Senhor, olha para mim. Ele perseverou, ele continuou acreditando, ele continuou confiando, ele continuou pedindo, mesmo quando todos diziam: cale a boca. Ele continuou clamando, ele continuou pedindo ao Senhor. Ele teve ânimo, ele teve fé. Você percebe que quando Jesus manda chamá-lo, ele não duvidou, ele lançou a capa e foi. E quando Jesus disse: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero ver. Talvez seja essa a pergunta que você precise responder hoje. Talvez Jesus esteja perguntando para você: o que é que você quer que eu faça por você hoje? Eu acredito, irmãos,
que Ele é poderoso para responder às nossas orações. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está ao seu lado e você pudesse declarar para ela assim: diga: acredite, o seu Deus é um Deus de milagre. Qual é a sua necessidade? Eu creio que Jesus está nos chamando à sua presença hoje. Eu creio que você não vai voltar da mesma maneira. Eu creio que você vai voltar como voltou Bartimeu. Bartimeu chegou cego e voltou vendo. Eu creio que hoje, nessa noite chuvosa, você que conseguiu chegar aqui, você encontrou algo que talvez você não esperava. Uma graça que lhe é favorável. Aquele que está dizendo assim: o que você quer que eu faça por você? Feche seus olhos um instante. Ouça a voz do Senhor. Ele está perguntando para você: o que é que você quer que eu lhe faça? Qual é a sua necessidade? Responda isso aí para o Senhor. Enquanto nós estamos adorando aqui, responda isso, diga isso, seja muito assertivo, seja muito, objetivo. Senhor, essa é a minha necessidade, esse é o milagre que eu preciso. Coloque isso diante do Senhor nessa hora, o desejo do teu coração.